Boa noite a todos. Obrigada, Alessandra, pela apresentação. Obrigada ao Juliano por aceitar o convite de estar aqui. Então, vou compartilhar aqui minha tela. A proposta de hoje, né, a Ali já falou, sustentabilidade, segurança e soberania alimentar. Sendo que desde já eu vou dizer para vocês que eu vou passar batido, de certa forma, pela parte da sustentabilidade, porque um pouco do que eu acompanhei das aulas anteriores, já uma série de questões foram abordadas, introduzidas, então eu vou só retomar elas como questões a gente pensar, para a gente entrar em outros temas que vão ser vendo um pouco do processo histórico que vai levar a essa discussão da segurança e da soberania alimentar, um pouco alguns temas de relevância, e depois realmente entrar um pouco do que a gente está vivendo agora, durante a pandemia, e aí trazendo essa participação super especial do Juliano para nos contar não só como um Conceia funciona na prática, né, mas como está lidando com esse contexto que a gente está vivendo, que é bem diferente e completamente novo e delicado para todos nós. Uma coisa que eu acho que é interessante ver, se eu não me engano, o Paulo trouxe algo parecido sobre o planeta faminto, né? Esse foi um trabalho feito por um fotógrafo que viajou em diferentes países, 24 países, e tentou registrar, né, o que uma família comia por semana. E apesar de ser um material já um tanto antigo, 2005, infelizmente o contexto que isso tenta dar visibilidade permanece sendo algo muito atual. Que no caso aqui eu peguei os dois casos mais extremos, onde a gente tem, por exemplo, uma família na Alemanha, né, que vai ter um valor altamente razoável, né, 500 euros por semana para gastar em alimentação, e por outro lado a gente vai ter uma família de Chad, né, na África, que vai ter um recurso muito menor, né, e quase que incomparável. E se a gente olhar o que está na mesa de cada uma dessas famílias, a gente vai ver claramente não só uma diferença em termos de abundância, mas no tipo, na qualidade, né, do que está servido em cada uma na mesa de cada uma dessas famílias. E eu acho que isso expressa muito o bom tanto do desafio que a gente tem hoje em dia, que é, por um lado, ter um grande contexto de desigualdade social e um grande contexto de desigualdade social vinculada à questão da fome, da segurança alimentar, da pobreza, e como isso acaba, né, afetando uma série de outras áreas das famílias e da sociedade como um todo. Então, em termos de pensar agricultura e sustentabilidade, né, vocês realmente já se discutiu, isso é muito dado, como o nosso sistema agrícola hegemônico, ele é um sistema que está altamente baseado no uso de agrotóxicos, altamente impactante em termos ambientais, como isso já está afetando o solo, a água, como existe um fator intenso de desperdício, a gente tem como um número que 1/3 do que é produzido no mundo é desperdiçado, né? Então, muita comida que vai fora. A gente tem cada vez mais uma série de pesquisas que vão mostrar não só que a agricultura impacta as mudanças climáticas, mas como as mudanças climáticas estão afetando diretamente a agricultura, né? Ela está cada vez mais transformando a produtividade, transformando a relação do que a gente consegue produzir. Esse é um material da ONU que vai falar um pouco, né, como que a mudança climática afeta a agricultura, vai trazendo a questão do aumento da temperatura, da mudança dos padrões de precipitação, o aumento de calores extremos, né, o aumento da frequência de secas ou de grandes enchentes. Então, esses fenômenos extremos que vão trazer ou muita água ou muito calor e igual, acaba sendo um grande problema para a produção agrícola. E também o aumento do nível do mar, que é uma coisa constante que está crescendo ao longo dos anos. Então, existe uma série de fatores que estão impactando a agricultura a partir das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, a própria agricultura é um dos grandes fatores que provoca, né, as mudanças climáticas. Então, a gente tem aí uma questão complexa de que uma coisa está literalmente alimentando a outra.
E a gente vai ter, né, esse material que seguramente vocês já conhecem, que é o Mapa da Fome, agora atualizado para 2020, que mostra o Brasil numa situação ainda muito tranquila, mas que seguramente isso é por uma falta de atualização dos dados e que depois da pandemia, eu acredito que talvez a gente vai estar variando aí de um laranja para um vermelho intenso, né, como algo mais delicado. E aí fica claramente também que, em termos globais, a questão da insegurança, né, da falta de alimentos qualificados em quantidade decente, é muito mais presente no sul global do que no norte, né? Então, se a gente fosse fazer uma divisão de países ricos e os países em desenvolvimento, os países pobres, a gente sempre vai ver que, né, essa divisão ela também se reproduz quando a gente pensa na questão da fome, quando a gente pensa na segurança alimentar. Eu acredito que também em alguma outra aula, ou possivelmente o Sérgio deve ter mostrado que as doenças associadas às dietas hoje em dia são as principais, né, causas de morte. Então a gente vai ter esse material que é um dado de 2017, que só tem aumentado, mas que vai mostrar que as doenças cardiovasculares, os cânceres, doenças respiratórias e uma série de outras questões estão entre os principais fatores de morte a nível mundial, né? Isso na América Latina também se reproduz de uma forma muito forte e faz com que não só as questões alimentares se tornem o centro de uma série de debates, mas se tornem também um problema de saúde pública, né? Que tem que ser repensado. Então, isso tudo, de certa forma, nos leva a pensar que se a gente quer um sistema alimentar sustentável, a gente tem que conseguir fazer uma série de alterações e modificações para tornar ele mais diverso, mais resiliente, mais inclusivo socialmente, mais conectado, né, com os territórios, com as diferentes localidades onde ele está, que tenha um processo de governança muito mais participativo e a atuação dos diferentes atores seja dada a partir de um processo partilhado de responsabilidades, né? Então, vamos dizer que isso seria a utopia, né, do que a gente quer enquanto um sistema, uma sociedade que realmente teria uma segurança alimentar e nutricional num contexto de um sistema alimentar sustentável. Agora, voltando um pouco para trás, né, disso que a gente gostaria de atingir e ainda fica um caminho, uma possibilidade no horizonte, para a gente olhar um pouco mais como esse debate foi acontecendo, a gente vai ter em especial, depois do fim da Segunda Guerra, até ali mais ou menos os anos 70, todo um período que se discute um pouco a questão alimentar, e se discute a questão do que hoje em dia a gente vai chamar de segurança alimentar, mas muito mais numa perspectiva de abastecimento, né? De garantir que tenha comida para as pessoas nas diferentes cidades. Vem muito a discussão dos processos dos programas de desenvolvimento, da retomada, da reconstrução do pós-guerra, né? E também das declarações universais de direitos humanos e da discussão, né, de como que o próprio contexto da guerra vai afetar também a gente tentar estabelecer acordos internacionais para um outro contexto social. Entre os anos 70 e os anos 2000, vai ter duas coisas bem interessantes e que são um pouco símbolos, né, da discussão que vai se transferir uma perspectiva muito mais de assistência, né? Então, uma delas é a primeira Conferência Mundial de Alimentação, que acontece em 74, e uma série de estudos que são feitos pelo Amartya Sen e que vão mostrar, em boa medida, como que o problema da fome, da insegurança alimentar, está muito relacionado não só a uma questão de produção, como se pensava antes, mas também com uma questão de acesso, né? Das pessoas não terem, às vezes, recurso, né? Tem um processo de desigualdade social que está completamente vinculado à fome. E a partir dos anos 2000, cada vez mais tem se pensado em abordagens que são integrais, que estão tentando considerar uma série de dimensões e de setores da vida social relacionados à segurança alimentar e nutricional. Uma questão que é importante esclarecer, e eu gosto muito dos conceitos que o Carlos Monteiro oferece, é a diferença, né, do que pode se entender entre pobreza, fome e desnutrição. Então, ele traz muito claramente, né, que pobres seriam as pessoas que não conseguem suprir as suas necessidades humanas elementares, como comida, abrigo, vestuário, educação, cuidado e saúde. A fome
É o contexto de quando as pessoas não têm diariamente energia suficiente para manter o seu organismo, né? E fazer atividades mais básicas, as atividades mais primordiais. E a desnutrição é o que acontece com os indivíduos, onde no organismo deles, eles têm algum tipo de alimento, mas tem um processo crônico, um processo continuado de falta de certos nutrientes ou falta de energia para que eles realmente tenham uma qualidade de vida, uma saúde adequada, né? Então, são coisas que estão extremamente interligadas, que às vezes são um pouco confundidas, mas são três questões diferentes. Quando a gente pensa no que é o conceito de SAM, né, de segurança alimentar e nutricional, a gente vai ver que ele passou um processo de evolução, né, bem interessante, que está conectado com isso que eu trouxe, que a primeira questão é que a segurança alimentar ela era muito mais vista como um processo de disponibilidade, né, lá em 74, foi se falar muito na questão dos suprimentos mundiais adequados para um alimento básico, a expansão constante do consumo, né? Então, a perspectiva de que teria sempre que aumentar a produção e que teria um consumo constante que teria que ser abastecido. Já em 2001 vai alterar muito para ser que segurança alimentar é uma situação em que existe quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, né? Que atendem suas necessidades e geram uma vida ativa e saudável. Ou seja, a gente tem claramente um deslocamento de ênfase de uma questão de demanda, né, e oferta para uma interconexão dos processos de nutrição, de controle social e de saúde, né? Então passa a ser uma abordagem mais integral. Outro conceito que está correlacionado e que é importante também trazer é o conceito de soberania alimentar. Por um lado, vai se entender que a soberania alimentar ela vem a partir da falha, né, dos silenciamentos que o conceito de segurança alimentar e nutricional vai aportando, né, do que ele vai deixando de discutir e considerar. Então, o conceito de soberania alimentar ele está muito focado nas relações de poder, nas relações políticas internacionais e de se repensar o processo de desigualdade e o processo, né, também de consolidação de hegemonias, né, e estruturas de poder realmente político, econômico e social de forma mais ampla, né? Então, enquanto a segurança alimentar e nutricional, por exemplo, se tornou um compromisso assinado pela FAO e todos os seus países membros, a segurança, a soberania alimentar tem cada vez mais sido uma pauta, uma discussão de movimentos sociais e que, em alguma medida, entra também como um tema de discussão de pesquisa acadêmica. Ela tem sido muito discutida a partir da via campesina, o primeiro conceito que se tem disso é da via campesina, e apesar, né, que não seja o único movimento a tratar disso, continua sendo o seu maior porta-voz, né, quem mais promove a discussão sobre soberania alimentar. O conceito, que é cunhado lá em 1996, vai dizer que soberania alimentar é o direito de cada nação manter e desenvolver sua própria capacidade de produzir alimentos básicos, respeitando a diversidade cultural e produtiva. Ou seja, né, a soberania alimentar ela não vai falar se a pessoa tem quantidade ou qualidade suficiente de alimentos todo dia, ela vai querer discutir também como é que se dá o processo, por exemplo, do comércio agrícola internacional e doméstico, como que são os processos de produção, até onde se tem incentivo a processos de produção de subsistência, né? Como que a estrutura comercial, a estrutura produtiva está aportando ou não um processo de controle social para a sociedade, né, que faz com que isso qualifique a vida delas ou que permitam que elas escolham o que vão comer, de que forma vão poder comer. Outra diferenciação que eu acho que é importante fazer, e acho que a Fábio vai trabalhar, a professora Fabiana vai falar na aula dela, de forma mais profunda, é a diferença entre a segurança dos alimentos e segurança alimentar, né? Isso é muito confundido. No inglês, isso tem duas palavras, que é safety e security, então é mais fácil de identificar. Mas, basicamente, a segurança dos alimentos, quando a gente fala, né, que um produto é safety, é um produto que passou pela vigilância sanitária, que ele não tem, por exemplo,
nenhum elemento, nenhum agente contaminante, nenhum risco para a saúde da pessoa, né? Então, algo muito básico, por exemplo, é a questão da salmonela, contaminação de leite, né? Realmente essa prática que cotidianamente a gente tem aqui muito vinculada ao trabalho de veterinários da vigilância sanitária, mas que em termos globais vai estar muito vinculada a um códex alimentar, né? Um certo código que vai permitir que também os produtos transitem de um país para o outro, sendo exportados e mantendo um certo controle de práticas, de processos na cadeia produtiva para ter essa segurança. Voltando agora um pouco para esse processo de linha do tempo, mas saindo de um contexto mais internacional para pensar o Brasil, esse é um material que está num livro da Miriam Leitão e do Paulo Maluf, que eu gosto bastante. Eu fiz uma listinha bibliográfica que ou a Natália já passou para vocês, ou vai passar, não sei bem, mas que traz esse livro. É um livro bem simples, bem objetivo, bem direto. E um dos materiais que ele vai trazer é essa linha do tempo, né, das diferentes abordagens de combate à fome no Brasil. A gente vai começar com o trabalho do Josué de Castro, quem não conhece, tem que conhecer. É um brasileiro que foi super importante para trazer essa discussão não só no Brasil, mas a nível internacional. Foi diretor da FAO e levou e influenciou uma série de debates, né? E o José de Castro vai trazer a fome como uma questão social e política, né? Então também justamente vai romper com essa ideia de que era uma falta de produção de alimentos, de que era uma falta só de acesso, mas que tinha um contexto muito mais enraizado na sociedade que precisava ser discutido para a gente realmente conseguir trabalhar com a fome. Recentemente está rolando aí nas redes sociais um guia da alimentação que foi produzido em 62 e que tem um prefácio dele, então trouxe aí depois eu falar do guia brasileiro. A gente vai entrar depois no período da ditadura militar quase como um tema proibido sobre a fome, né? Isso não é só a questão alimentar, mas todos os temas, como vocês sabem, que estão vinculados aos direitos humanos param de ser discutidos. Durante o processo de redemocratização, volta a ser debatido, mas dentro de um contexto muito mais assistencialista, né? E depois a gente vai ter, a partir de 2003, uma série de avanços que vão acontecer e que hoje em dia já se tornaram retrocessos, né, pela política que a gente tem atualmente. Mas alguns destaques que eu tiraria desse processo é a criação do CONSEI em 93, quando ele foi criado pela primeira vez como um órgão consultivo vinculado à presidência da República, né? Então, era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sempre teve uma quantidade maior de representantes da sociedade civil do que de governos, né? A paridade atual é diferente, daqui a pouco eu falo nela. Tentou articular dois processos, um que era mais institucional, voltado a ações de combate à fome, e um processo mais de mobilização e solidariedade da sociedade civil, que estava muito vinculado às ações da ação cidadania, né? Dentro desse contexto, teve a primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar, lá em 94, né? Que também foi uma parceria através dessa colaboração que já existia, e trouxe um primeiro relatório final que trazia muita discussão da necessidade de se criar fundamentos, diretrizes, propostas e metas para se pensar uma política de segurança alimentar que realmente fosse discutir e erradicar a fome e a miséria. A gente vai ter, então, né, uma série de, não sei se vocês lembram, enfim, possivelmente pessoas com idades variadas, mas eu lembro muito de ver na televisão as imagens do Betinho, das campanhas com o Betinho, e acho que uma coisa que ele alcançou muito naquela época, né, tinha essa frase que muitas pessoas continuam reproduzindo de forma bastante intensa: quem tem fome tem pressa, né? Mas o Betinho conseguiu talvez popularizar muito esse tema, né? Ele conseguiu entrar na grande mídia, ele conseguiu angariar uma certa popularização de pessoas se envolvendo com isso, que foi interessante nesse contexto que dos anos 90, né? Aí a gente vai ter, em 95, o Fernando Henrique acaba extinguindo o Conselho durante o governo dele, cria um outro programa, teoricamente, para substituir ou para trabalhar com a questão da segurança alimentar,
se chamava o Programa Comunidade Solidária, né? Ele vai ser comandado pela Ruth Cardoso como primeira-dama, vai desenvolver algumas questões, mas tinha uma lógica muito mais administrativa, operacional. Não foi um programa que inovou, que trouxe realmente uma nova abordagem, que trouxe programas que fossem realmente uma implementação que causasse um processo de mudança social. Tinha um processo muito forte, né? Isso foi uma das grandes críticas de quase que uma terceirização, né? Porque a maioria das ações elas eram promovidas não pelo Estado em si, mas por organizações da sociedade civil, né? Então tinha quase que uma retirada da responsabilidade do Estado de atuar frente a essa questão. E aí, em 2003, depois a gente vai ter com o governo Lula a reativação do Conselho e o lançamento do programa Fome Zero, né? Tendo a segurança alimentar e nutricional e enfrentamento da pobreza como grandes focos. Aí o Conselho se torna uma instância formal de participação e controle social, né? Com assessoramento direto à presidência. Vai ter uma outra relação de paridade, que é de 2/3 membros da sociedade civil, 1/3 de representantes do Conselho. A presidência, como sempre, um cargo gerido por uma pessoa da sociedade civil elegida, né? E a secretaria exercida na época pelo MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, que estava vinculado à CAISAM, que era uma câmara técnica, né? Como é que funcionava? Já explico a CAISAM. Antes, só para ressaltar que uma coisa importante do Fome Zero, que acho que entra nessa discussão da abordagem, né, de como a ação é tratada, é que muitas vezes se discutiu muito na época, né, ficou muito polêmico o Bolsa Família, que era uma ação, mas que, na verdade, o Fome Zero em si, ele tinha uma série de programas estruturais. Não sei se a Kátia entrou nisso, mas, né, aí entrava uma discussão de reforma agrária, de fortalecimento da agricultura, de projetos emergenciais para o semiárido, de discutir o analfabetismo, de pensar a geração de renda, de emprego. Ou seja, não foi um programa simplesmente no sentido de vamos produzir alimentos, vamos doar alimentos, né? Olhou para isso como um processo mais amplo de fomentar a produção de uma forma diferente, em diferentes regiões do Brasil, em diferentes contextos, né? E também qualificar a educação e qualificar o contexto de trabalho das pessoas. Agora, sim, a questão da CAISAM é que a estrutura, né, que se propunha no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é uma tríade que, de nível nacional, se repete em nível estadual e nível municipal, ainda que nem sempre as legislações estaduais e municipais sejam, digamos, tão rígidas em seguir paridades ou algumas questões, sempre existe alguma adaptação. Mas sempre se colocou que, então, teria um processo de uma conferência nacional, onde se faria realmente uma discussão do rumo, do direcionamento do que é se trabalhar. O Conselho, esse conselho que faria o processo de governança, de gestão, vinculado à sociedade civil e governo, e a CAISAM eram câmaras técnicas, né, diretamente vinculado aos ministérios, com a Secretaria do Ministério do Desenvolvimento Social, mas com pessoas dos diferentes ministérios, justamente fazendo uma abordagem integral da questão da segurança alimentar e nutricional. Isso também se implementava através de uma inter-relação entre a política, né, que era proposta pela LOSAN, pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. A LOSAN dava os princípios e as diretrizes, a política, né, que pensava realmente o que ia ser feito e se criava a partir disso um plano, né, o Plano SAM, como um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí, nesse plano, que era o plano que, em especial, era debatido na Conferência Nacional e que também nos estados acaba sendo um plano de trabalho discutido para os anos seguintes, a nível estadual, a nível municipal, dos conselhos ou conselhos com M, que geralmente é como se vai trabalhar nos municípios, né? E aí a gente vai ter, em 2004, a definição do conceito de segurança alimentar e nutricional, que a gente segue utilizando até hoje, e que é o conceito que vai ser super referência, né, a nível internacional, que vai dizer que segurança alimentar e nutricional, né? Então isso já é em si uma diferença, porque alguns países vão trabalhar
simplesmente com a ideia de segurança alimentar, não como nutricional também, mas vai falar na realização do direito humano, né, de um acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, quantidade suficiente, sem comprometer acesso a outras necessidades. Quer dizer que a pessoa não pode estar num contexto em que ela tem que escolher entre comprar comida e pagar o aluguel, por exemplo, né? Comprar comida deve ser algo que ela faz sem afetar outras necessidades. Mas isso também tem que estar embasado com práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade e que estejam, né, contextualizadas no processo social, econômico e ambientalmente sustentável. Então, isso vai trazer uma série de discussões da relação e do papel, por exemplo, da agricultura familiar dentro da SAM, do respeito a processos das tradições. Então, quando a gente fala para o SAM dentro de um contexto para uma população indígena, é diferente do que vai se pensar, por exemplo, o que pode ser um alimento que promove a segurança alimentar e nutricional de uma comunidade quilombola ou de uma comunidade ribeirinha, né? Então, o respeito a essa diversidade, essa questão cultural é ressaltada no conceito brasileiro. E, por um lado, a gente poderia pensar que ele não é um conceito de soberania, mas ele entra um pouquinho mais em questões que geralmente é o conceito de soberania alimentar que vai tratar, né? Quando ele diz por quem e por como que vai se dar o contexto da segurança. A gente teve, em 2014, uma saída do Brasil do mapa da fome, que foi aquele mapa que eu mostrei no início, foi algo amplamente comentado, comemorado, uma redução da pobreza extrema, e temos, né, cada vez mais, infelizmente, entrado num processo reverso. Quando a gente olha um pouco, assim, entre as grandes conquistas do Conselho, só assim, fazendo algo bem resumido, por um lado foi conseguir discutir a segurança alimentar e nutricional de uma forma completamente complexa e diversificada, né? Então, assim, se a gente vê a quantidade, sempre envolveu os diferentes setores do governo, sociedade civil, o trabalho baseado em pesquisa acadêmica, científica, o envolvimento de empresas em alguma medida, uma relação enorme com uma diversidade de atores que vão passar a compor o Conselho Nacional, os conselhos estaduais, que vão entrar para o processo de discussão nos fóruns de segurança alimentar e nutricional, e também uma ampliação enorme dos temas, né? E eu acho que, em boa medida, é isso, né, que também faz com que o Conselho seja extinto como a primeira medida quando o Bolsonaro assume, né, em 1º de janeiro de 2019. Isso ficou muito emblemático. Então, isso mostra como talvez tentar acabar com a fome das pessoas é algo muito perigoso, né? Politicamente tem uma série de implicações. Houve todo um processo de reação da sociedade civil, teve todo um processo jurídico de tentativa, né, de se reverter o processo e se conseguiu algumas coisas, mas o Conselho, né, realmente a nível nacional foi extinto. Então, se a gente pensa aquela lâmina anterior que eu trouxe da estrutura, né, é um pouco assim como se a gente está agora com um sistema sem cabeça, né? Se a cabeça do Sistema Nacional de Segurança Alimentar era o Conselho, era onde tinha o processo de participação social e controle, isso não tem mais, né? Isso acaba também, obviamente, fazendo todo um processo de desmobilização da atuação do governo com essa temática, mas também da sociedade civil em boa medida, ainda que o Juliano deixe para falar depois, continua se mobilizando através dos conselhos estaduais e do Fórum Nacional, inclusive tentando promover as conferências. Então, né, quando a gente pensa em alimentação saudável e nutritiva, significa a gente considerar não só os diferentes atores, mas uma série de outros fatores que vão influenciar nisso, né? Tornando uma discussão bastante sistêmica, bastante multidimensional. Aí que quando a gente fala, por exemplo, né, que hoje em dia a gente tem um mal duplo da nutrição, a gente tem, ao mesmo tempo, quase 2 bilhões de pessoas que estão num contexto de sobrepeso e obesidade, e, ao mesmo tempo, a gente tem quase 500 milhões de adultos que estão, né, com peso mais baixo do que deveriam, são dois extremos, mas são os dois formas de desnutrição. São dois problemas, são duas faces da mesma moeda que têm que ser trabalhadas e abordadas. As causas vão ser diferentes, mas vai cada vez mais se discutir
que não é só a gente pensar a questão alimentar, ela não é só do indivíduo, não é o comportamento, não é só o que a pessoa come, o que ela escolhe fazer, se ela pratica atividade física ou não, que foi uma abordagem que foi predominante durante muito tempo e continua sendo, por exemplo, na mídia, né, uma abordagem bastante rasa da questão alimentar. Vai se discutir também como isso é influenciado pelo grupo social, e aí vai entrar, inclusive, não só a cultura, mas a habilidade das pessoas cozinharem, o tempo que elas passam em casa, a relação que elas vão estabelecer com diferentes tipos de alimento, processo institucional, né, onde que essas pessoas trabalham, se elas vão para a escola, que tipo de escola, se a escola oferece uma alimentação, qual alimentação que é colocada, e toda a estrutura também nacional de como o tema é tratado, né? Ou seja, uma série de fatores que têm que ser considerados e discutidos dentro da política. Uma referência que a gente tem, né, também é outra referência, o Conselho foi referência durante um bom tempo a nível internacional, o nosso conceito também mas é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Né? Então, o último guia que a gente tem foi lançado em 2014, né? Houve um processo intenso de revisão de outros guias, o anterior era de 2006, falei antes no início que tinha guias ainda lá em 62, mas são instrumentos que são orientados, né, para tentar oferecer para a população o que é uma alimentação de qualidade. Obviamente, eles vão se atualizando a cada tempo, e o nosso guia alimentar, que foi lançado em 2014 e agora foi lançado em 2019, uma adaptação que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, eles são os dois grandes documentos de referência. O Alimentar para a População recebeu o prêmio de guia mais sustentável do mundo através de uma pesquisa da Oxford em 2019, e os dois trazem algo bastante inovador, que é justamente olhar para os alimentos de uma forma extremamente complexa. O guia alimentar também vai trazer uma forma diferente de classificação dos alimentos, que não era aquela pirâmide clássica que separava pelo tipo de nutriente, né? Então, carboidrato, gordura, proteína, mas vai fazer uma outra separação considerando a saúde, que é a dos alimentos in natura, dos alimentos processados ou ultraprocessados, né? Então, dentro do material, vocês vão ver, ele traz uma série de exemplos, e aqui está mostrando, por exemplo, o milho em espiga seria o milho in natura, o milho em conserva, ele já passa por um processamento para estar ali na prateleira, para aguentar um tempo sem estragar. E o ultraprocessado é aquele, por exemplo, salgadinho que a gente compra, tem uma foto do milho desenhado na embalagem, mas não tem nada de milho realmente, não vai ter um sabor que lembra o milho, vai ter um formato que talvez vai ser uma referência a milho, vai ter uma cor amarela, mas nutricionalmente não existe mais nada de milho ali, uma série de coisas que tentam imitar ou lembrar ou fazer referência ao milho. O guia vai trazer uma discussão de que a gente deveria cada vez mais, então, evitar os alimentos ultraprocessados, limitar o consumo dos processados e dar preferência, por exemplo, a processados artesanalmente, né? Com uma carga muito menor de sódio, de aditivos. Usar com moderação temperos, gordura, sal e dar uma preferência total a alimentos in natura. Isso vai provocar uma série de reações, inclusive, né, toda uma preocupação de uma série de empresas, como a Nestlé, a Coca-Cola, que tentaram impedir que o guia fosse publicado pelo Ministério da Saúde, né, porque, obviamente, vai extremamente contra os interesses industriais e corporativos de quem produz alimentos ultraprocessados. Uma outra coisa que eu acho que é importante trazer e que tem sido bastante discutida, né, e que não é segurança alimentar, agora eu vou entrar aqui em alguns slides que é o oposto, né, uma desconstrução do que a gente tem falado até aqui, que vai se chamar de nutricionismo, né? Isso é um conceito que foi proposto pelo George Skrines, que é um pesquisador australiano, que às vezes vai falar como ciência, uma política ou até uma ideologia que vai olhar para a alimentação como se a alimentação fosse só um conjunto de nutrientes, né?
vai tirar todo o fator político, social, econômico que envolve os alimentos. Então, vai vir com uma série, por exemplo, de recomendações de que a gente pode só comer determinados alimentos com aditivos, né, de ferro, de zinco, ou que a gente pode pensar em alimentos funcionais, né? Então, vai tentar trazer uma abordagem que é altamente reducionista, né? E esses cards que eu trouxe são cards que justamente tentam combater a ideia do nutricionismo, né? Então, vamos discutir, por exemplo, que a pessoa, a não sei que ela tenha realmente um problema de saúde, celíaca, ela não tem por que, por exemplo, cortar carboidrato ou deixar de comer massa, né? Que tem que aprender a comer isso de uma forma adequada. Que não existem superalimentos, né? Que isso é uma propaganda muito forte de que, se você consumir um abacate todo dia, sua vida vai mudar, você vai, né, emagrecer, você vai se desintoxicado, vai rejuvenescer. Então, se vende uma série, né, de milagres ou de processos que envolvem uma alta redução do que é alimentação, descontextualizando isso de uma forma intensa. Uma outra coisa bem antiga já nisso é, por exemplo, a discussão de tentar desqualificar o leite materno, de dizer que o leite é fraco, que certas mulheres não, né, pela genética, pela alimentação, pelo corpo que tem, não são capazes de amamentar os seus filhos, né? E que isso é cientificamente desbancado de diferentes formas, que mostra que, independente da quantidade da mulher e uma série de fatores, inclusive quando existem problemas de saúde, ainda assim ele apresenta, né, de forma integral uma série de propriedades que contribuem muito mais para a saúde da criança do que uma fórmula, do que um leite de vaca, que são alternativas que devem ser recorridas só realmente quando não é possível uma amamentação natural, né, pelo leite materno. Outra coisa que eu acho que também é importante de considerar, que é uma série de discussões que têm sido cada vez mais feitas dentro da ideia da comida do futuro, né? Então, assim, uma coisa que tem um envolvimento de alta tecnologia para a produção de alimentos. Algumas vezes isso é trazido até como uma forma de reverter as mudanças climáticas, de combater processos ambientais nocivos, de repensar processos de produção, de qualificar a alimentação, mas que tem tanto um teor de reduzir a alimentação simplesmente a determinados nutrientes que podem ser reproduzidos por uma pílula, ou por um pó, ou por um alimento que vai só trazer proteína e gordura de uma determinada forma, e que tem muito, né, uma discussão de um lobby corporativo extremamente forte, de uma tentativa de uma entrada, né, do sistema agroalimentar hegemônico, de se renovar, em boa medida de tentar absorver algumas pautas de movimentos sociais e de questionamentos e continuar, né, dourando a pílula ou esverdeando o que está oferecendo. Uma discussão bem bacana disso é feita no livro da Marion Nestlé, que foi lançado aqui no Brasil ano passado, que é Uma Verdade Digesta, e ela vai mostrar como uma série de pesquisas acadêmicas, né, ou tidas como acadêmicas, muitas vezes são patrocinadas pela indústria alimentar, né? E como que a indústria alimentar, por exemplo, vai nisso, né, mostrar uma série de coisas como benéficas, alguns alimentos extremamente como relevantes, quando na verdade, né, foram, por exemplo, a indústria do leite dizendo que o leite faz bem para a saúde, ou né, produtores de abacate falando da relevância da gordura do abacate, ele se transformando num superalimento. Então, toda essa discussão de como se pressiona uma pauta política. Outro tema que eu acho que ainda é bem polêmico e bem atual é essa discussão numa dieta planetária, né, que também faz esse vínculo com como pensar os problemas climáticos e ambientais que a gente tem e tentar resolver eles com uma dieta. Isso, por exemplo, é uma referência, né, que sai a partir do documento do The Lancet, que para algumas pessoas é altamente interessante, porque estabelece uma série de parâmetros, mas, por um outro lado, também vai sofrer uma série de discussões e de questionamentos que seria como é que a gente uniformiza uma dieta, né? Então, isso é desconsiderar toda a diversidade cultural, desconsiderar a heterogeneidade das pessoas,
nos territórios que elas estão, a produção que oferece, inclusive ao próprio indivíduo, entre a atividade que ele faz, o trabalho que ele está envolvido, né, o quanto que ele deve comer, porque volta a esse processo de redução à caloria, a nutriente, né, sem ter uma visão integral da alimentação. E aí, para não fechar, mas para abrir um pouco para discussão para o Juliano e a gente entrar numa coisa bem que a gente está vivendo, saiu semana passada esse relatório, não sei se vocês já tiveram acesso, que se chama Impactos Primários e Secundários da Covid em Crianças e Adolescentes, que é um relatório, uma pesquisa da Unicef em parceria com o IBOP. Vai trazer uma série de dados bem relevantes, eu trouxe só alguns aqui, que, por exemplo, 55% dos entrevistados, né, foi uma amostra de 1.500 pessoas, 1.500 pessoas não, 50, desculpa, gente, eu não lembro do número, eu não consigo ver porque ele está atrás aqui do meu botão de compartilhar a tela que eu não consigo mexer. Mas, enfim, eu passo o relatório para vocês depois, mas a pesquisa vai trazer que 55% das pessoas vão dizer que tiveram uma redução no seu rendimento no domicílio, né? Então, ao longo da pandemia, cada vez começaram a receber menos. Isso equivale a 86 milhões de brasileiros. Vai dizer também que quase metade da população mudou seus hábitos alimentares. Está se percebendo um aumento no consumo de alimentos industrializados, especialmente entre famílias que têm crianças ou adolescentes. Também vai trazer a informação de que 1 a cada 5 brasileiros com 18 anos ou mais passou em algum momento durante a pandemia por uma situação onde não tinha dinheiro para comprar comida ou os alimentos acabaram. Dentro dessas pessoas que deixaram de comer porque não tinham dinheiro, seria um montante equivalente a 9 milhões de brasileiros, né? E isso leva também a mostrar um pouco a atuação do Estado, né? Então, que é o gráfico ao lado das linhas, que vai mostrar se a pessoa teve acesso a algum tipo de programa de distribuição de alimentos. Então, 4% conseguiram acessar programas de governo, 3% de outras instituições, 2% de instituições vinculadas à questão religiosa, né? Então, igrejas, na sua diversidade, e 1%, né, de campanhas que são de ONGs, né, organizações não governamentais. A grande maioria, 92%, não teve acesso nenhum a nenhum tipo de programa. Para fechar, já estou nos meus 42 minutos e vou abrir espaço para o Juliano fazer 2 pequenos jabás. Um primeiro lançamento do livro que saiu mês passado, junto com o Sérgio, com a professora Gabriela, que se chama Contribuição Brasileira à Segurança Alimentar e Nutricional. Está disponível através do link do Lume, na URGS. Tem textos de vários pesquisadores aqui do GEPAD, da professora Kátia Grisa, da professora Fabiana Tomé, da Fernanda, da Juliana, que também tem nos acompanhado aqui, do Sérgio, né? Entre muitos outros. E um outro que é um livro que a gente também lançou semana passada, que se chama Sistemas Alimentares no Século XXI, que não é só focado em segurança alimentar, mas tem alguns textos que justamente vão trabalhar nesse tema. Novamente está disponível no Lume e também tem entre os autores uma série de pessoas do GEPAD, mas também pesquisadores internacionais e nacionais que estão discutindo esse tema. Então, as referências eu disse que eu já passei para a Natália, não sei quando que se ela já passou por e-mail ou não, mas eram algumas provocações, um pouco para dar um pouco de base, conceito à discussão, um pouco para fazer algumas provocações para a gente trazer no debate. E aí passo a bola para o meu amigo presidente do Conselho, Juliano. Então, o Juliano também se formou no PGDR, né, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, e tem presidido o Conselho desde o ano passado, né, desde outubro, e ainda nas primeiras reuniões desse ano, o Conselho atuou completamente adaptado ao contexto de pandemia. Então, deixo para ele trazer um pouco para nós o que tem sido esse desafio, o que tem sido trabalhado para lidar com essa questão. Mas acabou travando aqui meu microfone. Bom, gente, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, uma boa noite para cada um e cada uma.
Potira, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, né, de estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês, te parabenizar, né, pela tua apresentação, que foi sensacional, né, acho que deu para explicar de forma bem sucinta, né, e precisa, com muitas informações, e fazer todo um resgate do debate acerca da segurança alimentar e nutricional, né, tanto no Brasil como no mundo, e principalmente aí já abordando alguns conceitos chaves que são importantes, né, que servem como referência para a gente. Fui desafiado, então, para fazer compartilhar um pouquinho de como é que está sendo a experiência aqui do Conselho do Rio Grande do Sul. Primeiro, eu queria, inclusive, acredito que deve ter alguém aqui na nossa sala que seja nutricionista, né? Então, parabéns a todas e todos os nutricionistas pelo dia de hoje. Acredito que as nutricionistas e os nutricionistas têm dado uma contribuição muito importante aí para a gente buscar, né, políticas de segurança alimentar e nutricional. Então, nesse sentido, né, eu particularmente fui eleito presidente do CONSEA em dezembro agora de 2019, né, foi no final do ano de 2019. Muitos de vocês que estão aqui participaram desse meu momento também, que não foi fácil fazer essa opção e aceitar esse desafio, que é de presidir um conselho, né, num período tão crítico, num período tão importante, né, onde a gente vê aí o desmonte de políticas públicas, tanto, né, no Brasil como aqui no Rio Grande do Sul. E a gente sabia também que o Conselho no Rio Grande do Sul estava passando por um processo também de baixa, de perda de credibilidade, então a gente sabia que era um desafio enorme, e muitos de vocês que estão aqui fizeram parte das discussões que me incentivaram e que me convenceram, então, a me dispor em assumir essa tarefa, né? O CONSEA do Rio Grande do Sul, ele é regido por uma lei estadual de 2003, né? Ele é composto por 48 conselheiros titulares e conselheiras titulares e 48 suplentes. 2/3 da representação da sociedade civil e 1/3 indicado pelo governo do Estado. O presidente e vice sempre são indicações da sociedade civil. E aí tem uma questão interessante aqui, que é o seguinte: as indicações, esses 2/3 da sociedade civil, né, então a metade, né, desses 2/3 ela é indicação do Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, FESANS, e a outra metade desses 2/3 elas são as chamadas entidades nominadas, né? Dentre as entidades nominadas nós temos Via Campesina, nós temos a FETAG, FETRAF, nós temos a FARSUL, nós temos, né? Então é um grupo bem diverso, né? Também nós temos aí a lei estadual de 2007, que foi uma referência, né? Vocês observam que o Conselho Nacional começa em 93, como a Potira já colocou, mas foi somente em 2003 que o Estado do Rio Grande do Sul conseguiu instituir o Conselho, né? A lei estadual de 2007, né, que acabou sendo referência em instituir o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável aqui no Rio Grande do Sul, e depois, em 2014, né, acho que isso foi já no governo Tarso, teve a instituição e a criação da CAISAN, que é a Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional, que é quem faz um papel transversal, né, para articular e combinar as políticas por dentro do governo. As reuniões do CONSEA, né, elas são sempre reuniões abertas para os conselheiros, conselheiras, convidados e convidadas, né, as entidades que acabam participando conosco, né? Desde a pandemia, então, nós optamos em fazer reuniões virtuais. O Conselho do Rio Grande do Sul foi o primeiro Conselho, né, de todos os estados que puxou à frente aí em se desafiar em fazer reuniões plenárias na modalidade virtual. Aqui já foi, né? Bom, aí além dessa dinâmica de funcionamento, nós temos câmaras técnicas e grupos de trabalhos, né, temporários que acabam
atuando em alguns temas, né? Hoje, em especial, os temas que mais têm pautado as discussões nos grupos de trabalho no CONSER é o debate sobre os povos tradicionais de matriz africana, né? E especificamente por conta de que há um problema com o cadastro único, de que não reconhece, né, não faz a menção aos povos tradicionais de matriz africana e simplesmente povo de terreira. Então, boa parte né, de quem é povo tradicional de matriz africana não se sente contemplado aí nessa nomenclatura. Além disso, também debate com os quilombolas, indígenas, políticas públicas, agricultura familiar, comercialização, abastecimento, alimentação escolar, qualidade dos alimentos, sistema de segurança alimentar e nutricional, enfim, diversos temas aí a gente tem feito discussões, né, e tentado também dar encaminhamento em algumas coisas, né. Nós, inclusive, foi o Conselho do Rio Grande do Sul que puxou à frente aí para fazer uma discussão em relação à questão da lei de doação dos alimentos, né. Agora, recentemente, no meio da pandemia, teve um decreto do Bolsonaro, né, liberando sem criar nenhum tipo de critério, sem criar diretrizes. Então, a gente tem feito esforço aqui também já para adequar a própria lei estadual que foi aprovada e que ainda não foi regulamentada. Outro momento importante, né, do debate da segurança alimentar e nutricional, que faz parte do sistema de segurança alimentar e nutricional, são as conferências, né? Então, as conferências de segurança alimentar e nutricional são um momento ápice, digamos assim, de participação da sociedade, né, na perspectiva de deliberação das diretrizes estaduais de segurança alimentar e nutricional, né? Fazendo uma avaliação sobre os limites, sobre os avanços, né, as contribuições do sistema de segurança alimentar e nutricional junto aos municípios. A nossa última conferência aconteceu em outubro de 2019, ano passado, começou no dia 16 de outubro de 19, Dia Mundial da Alimentação. Para além disso, nós, né, estamos nos debruçando nesse momento a questão da pandemia, né? Então, por conta disso, nós puxamos aí pelo Conselho um conjunto de ações, né, justamente para combater os impactos aí que têm sido principalmente traduzidos na questão da situação de vulnerabilidade econômica e social das famílias e basicamente a questão da fome, né? Nós já alertávamos que o Brasil estava caminhando de volta para o mapa da fome, a gente já vinha fazendo essa discussão, né, muito antes da pandemia, por conta desde a PEC do teto dos gastos públicos, que foi aprovada ainda em 2016, logo após o golpe, que hoje completa 4 anos, e depois da PEC, então, começa um desmonte de políticas públicas, diminuição de recursos, e por conta disso nós já vínhamos fazendo essa discussão aí sobre as consequências que seriam, né, em aumentar a situação de vulnerabilidade aí das famílias, né? E então a pandemia veio e agravou esse problema. A pandemia talvez deu mais visibilidade para esse problema que muitas vezes era maquiado, né? Nós criamos, então, um Comitê Gaúcho de Emergência no Combate à Fome, né, por orientação, inclusive, do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Fizemos na modalidade virtual também essa atividade, reuniu diversas entidades, organismos, e principalmente entidades que não fazem parte do Conselho. Então, esse comitê ele serviu assim, para ampliar, né, o diálogo com outros setores da sociedade, né, dentre eles Defensoria Pública, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, enfim. A atuação do comitê ela tem sido basicamente alguns eixos, como, né, do comitê e do próprio Conselho no Rio Grande do Sul, que é a questão da ação de solidariedade às famílias em situação de vulnerabilidade, a manutenção dos espaços de comercialização direta, da agricultura familiar, manutenção dos equipamentos públicos, políticas públicas, estímulo à criação de comitês locais, os municípios, né? Ações de solidariedade, então a gente fez uma parceria com a Caritas Brasileira e com a Ação da Cidadania, especificamente, né, que são as nossas principais ações de ponta no que diz respeito à solidariedade. Nós percebemos que a solidariedade tem feito a diferença, principalmente nesse período da falta de políticas públicas, né? Mas
é preciso ir além disso. Então, nós estamos construindo uma série de ações, aí, tanto através da Caritas, a gente conseguiu uma conta bancária exclusiva para as campanhas de solidariedade, onde as pessoas depositam lá dinheiro e todos esses recursos eles foram transformados em cestas básicas oriundas das redes, né, de cooperativas da agricultura familiar e assentados da reforma agrária aqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, levar comida de verdade para as pessoas, comida em equilíbrio nutricional. Então, essa é uma questão central também, né? Muitas campanhas que a gente vê por aí, inclusive de sindicatos de esquerda e tal, tem feito aquela compra tradicional, compra de cestas de atacado, né? E tem, além da questão do excesso de ultraprocessados, açúcares e tudo mais, né? Não fomenta a questão da economia local, da agricultura familiar. Nós fizemos algumas parcerias também com o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com o Movimento por Soberania Popular na Mineração Humana, né, e diversas outras entidades, e hoje a gente já pode totalizar mais de 300 toneladas de alimentos foram doados aí com ações que o Conselho, direta ou indiretamente, estava, né, envolvido. Só o Movimento Sem Terra, na semana retrasada, já tinha anunciado mais de 200 toneladas de alimentos distribuídos aqui no Rio Grande do Sul. Recomendações também, né? Porque, como eu disse, para além da solidariedade, a gente precisa de políticas públicas. Uma das prerrogativas do Conselho é recomendações ao governo estadual, né? Então, a gente recomenda o reconhecimento da agricultura familiar e seus canais de comercialização, como feira, venda direta, como serviços essenciais, a adoção de medidas de distanciamento, né, na questão das feiras, em especial, isso foi lá no início da pandemia, a manutenção dos equipamentos públicos, como restaurantes populares. A gente ocorreu municípios que queriam fechar os restaurantes populares por conta da aglomeração de gente, né? Nós orientamos que os municípios criassem estratégias para evitar aglomeração, mas que era fundamental a questão do acesso à alimentação das pessoas que tinham no restaurante popular aí como uma alternativa, né, de segurança alimentar e nutricional. Aqui coloquei algumas fotos aqui das feiras orgânicas, as feiras ecológicas aqui de Porto Alegre, onde para mim tem sido um grande exemplo, né, de boas práticas, de cuidados, de ações preventivas no distanciamento. Recomendações também que a gente colocou aqui em nível estadual foi a criação de uma renda básica estadual, né, complementar à renda do governo federal. Compras preferencialmente da agricultura familiar, né, para cestas básicas, fomentando a economia familiar e solidária, né, nessa perspectiva de fortalecimento também de outros programas, como o PAA, a continuidade do PENAI, né. Nós, antes de sair a nova resolução que acabou sendo aprovada no Senado, né, e sancionada, que permite que nesse período de pandemia as famílias dos estudantes tenham acesso aos alimentos, né, na forma de kit. Antes de sair essa resolução, nós já tínhamos, inclusive, enviado para o FNDE uma recomendação nesse sentido. Além de todas as recomendações que a gente fez para o Estado, quando o Estado foi fazer a sua parte de comprar, infelizmente ele gastou 24 milhões de reais, quase 60% desses recursos oriundos do PENAI, e comprou numa só vez, sem licitação, por conta da prerrogativa da situação de calamidade, né, e emergência, que permite compra sem licitação nesse valor, comprou 24 milhões de reais, mais de 200 cestas básicas de uma grande rede de atacado aqui da região metropolitana, né, alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, sem a questão do cuidado do equilíbrio nutricional. Também a gente fez aí, só para recapitular também antes de virar a página aqui, nós, então, o que nos cabe enquanto Conselho, nós informamos, então, a todos os órgãos fiscais, né, responsáveis para que tomassem as providências, né. Informamos ao FNDE, informamos ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. Todos esses órgãos estão ainda averiguando essa situação que não está encerrada. Fizemos também aí o incentivo de criação de comitês
locais, né, nos bairros. Tem diversos municípios que criaram seus comitês, né, de combate à fome. Muitos desses lugares foi por articulação do Conselho Municipal ou do próprio Fórum Municipal ou de qualquer outra entidade nos lugares onde ainda não tem nem conselho nem fórum organizado. No debate ainda mais geral dos conselhos, né, nós estamos nesse período, se não fosse a pandemia, era para ter ocorrido na semana passada a Conferência Nacional Popular, né, de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que seria em São Luís do Maranhão. Por conta da pandemia, ela foi adiada, sem uma data definida ainda, mas as atividades têm acontecido de forma virtual, em torno, principalmente para divulgar a questão da importância da Conferência Popular nesse período onde a gente precisa mais do que nunca retomar instrumentos de controle social e de participação popular, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Vou ficando por aqui, né? Estava cuidando do tempo aqui, acabei me passando um pouquinho, e só vou fazer alguns pedidos para vocês. Curtam as nossas páginas nas redes sociais, Facebook, né, do Conselho RS, e o Instagram também, Conselho_RS. Todas as quartas-feiras a gente tem das 4h30 às 5h30 na página do Conselho, uma parceria com o Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, uma live, então, sobre segurança alimentar e nutricional. Todas as quartas a gente tem feito esse momento de discussão, que está sendo bem bacana. Inclusive, nessa quarta-feira, ainda por conta do Agosto Dourado, né, que faz uma reflexão sobre a importância do aleitamento materno, na próxima quarta-feira, já dia 2 de setembro, nós receberemos, então, mães que estão amamentando, né, para falar dos desafios de amamentar nessa questão da dinâmica do mundo do trabalho. Também a gente, para terminar de fato, nós estamos, enfim, divulgando aí todas as nossas ações que a gente faz, né, através das nossas redes sociais, e tem os nossos contatos aqui, a gente está à disposição, e muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar aqui trocando essas informações com vocês e, muito mais do que isso, aprendendo muito com vocês.